nós mostramos, né? Estamos acompanhando aquela investigação da morte da dona Ivanda. A gente mostrou aqui, tadinha, ficou desaparecida um tempão. Nós mostramos enquanto ela era tida como desaparecida, ajudamos a família. E infelizmente eu falei, gente, tá esquisita essa história, hein? Sei não, hein? Tá com um cheiro ruim essa história. Infelizmente não deu outra, né? O corpo foi encontrado e hoje a Polícia Civil deu mais detalhes da investigação, de como está a situação, a divisão de desaparecidos do DHPP. Quem acompanhou tudo de perto é ela, a sempre corajosa repórter Amanda Antunes. 5h32. Boa tarde, Amanda. Oi, Renato, boa tarde para você também. Olha, Renato, Davidson da Silva Vieira, 31 anos, né? Que é investigado aí pela morte da Ivanda. Ele está no presídio de Lavras. Ele ainda vai passar por audiência de custódia. O Davidson foi preso em flagrante, né? Por ocultação de cadáver. A Polícia Civil já pediu a prisão preventiva dele e após a audiência de custódia deve ser trazido para o sistema prisional de Belo Horizonte. Na delegacia de Santo Antônio do Amparo, onde ele foi preso, Davidson negou que tenha matado a Ivanda. Aparecida Viana, de 57 anos, mas conforme a Polícia Civil, há várias provas materiais de que o Davidson é sim o responsável pela morte da Ivanda. Amanda, como é que ele negou? Negou, Renato. Inclusive, ele vem sumiu por quê? Desde o desaparecimento dela, né? Sumiu por quê, o bonitão? Renato, porque a última vez que a Ivanda foi vista foi no dia 1º de junho, né? Na casa dela, ela estava com as amigas no bairro São Cristóvão, recebe a visita do Davidson, e aí o filho dela chega, como era um relacionamento aí que não era aprovado pela família, ele vai embora e a Ivanda, ela fala para as pessoas que estavam na casa dela que iria com o Davidson até o ponto de ônibus, e aí ele usa inclusive isso, falando que ele não ia dar esse mole de retirá-la de dentro da casa dela, né, para todo mundo vendo assim, para praticar o crime. E a informação que temos, né, que foi repassada agora na coletiva de imprensa, é que ao ser preso lá em Santo Antônio do Amparo, ele negou esse crime. A polícia, o DHPP ainda vai ouvi-lo, né, quando ele chegar até aqui, mas existem muitas provas, conforme a polícia, inclusive vídeos, né, imagens de circuito interno dele andando próximo ao local onde o corpo dela foi encontrado, isso às margens da BR-381, ali na saída de Belo Horizonte, indo para Sabará, a altura de Jardim Vitória. A polícia também conseguiu traçar todo o caminho dele desde o dia 1º e os dias seguintes, e a informação que tem, a polícia consegue inclusive falar com o motorista de aplicativo que fez uma corrida em que estava, né, o Davidson e a Ivanda no carro. Esse motorista inclusive disse que parecia que ela estava alcoolizada. A família até informa que a Ivanda, ela tinha o costume, né, de fazer o uso de bebida alcoólica, mas não ficava bêbada, não ficava desacordada, ficava alegre. E o motorista de aplicativo disse, Renato, inclusive, que ela estava assim, praticamente desacordada dentro deste carro, e ela desce com ele, meio que sendo carregada pelo Davidson. E depois as imagens mostram o Davidson sozinho, e pouco depois, cerca de 40 minutos, ele pede um outro carro de aplicativo, mas já está sozinho. Numa região, né, onde eles não moravam, não tinha por que estar nesse local, e o corpo acaba sendo encontrado. Então, mesmo ele negando, a Polícia Civil informa que existem várias provas materiais aí, né, com imagens dele, para afirmar que foi sim o Davidson o responsável pelo assassinato da Ivanda. Vamos ouvir o delegado Alexandre da Fonseca, que é da Delegacia de Desaparecidos e está à frente aí desse inquérito. Eles se encontraram no domingo, dia 1º de junho. Na parte da manhã, o autor e a vítima, Ivanda, foram até um caixa eletrônico, onde ela fez um saque. A gente acredita que o valor em torno de R$2.000 a R$2.400, entregou para ele e se encontraram à noite. Ela estava na casa dela com umas amigas, confraternizando. Ele chegou lá, tiveram a conversa entre eles. Em seguida, o filho da senhora Ivanda, desafeto do autor, chegou na casa também
Nesse momento, o autor resolveu ir embora. A Evanda deixou as amigas na casa ou acompanhou até o ponto de ônibus. A partir daí que a família sabe e registrou o boletim de desaparecimento. Com a investigação, a gente conseguiu avançar através de análise de câmeras de segurança e outras informações policiais. Nós identificamos que o autor conseguiu levar a senhora Evanda até o Jardim Vitória, numa área de mata, no bairro Vista do Sol, e nesse local ele a matou. Possivelmente ela foi dopada, há essa suspeita ao sair de casa até entrar nesse aplicativo? Precisamos aguardar a conclusão do laudo, né, para saber realmente em que condição ela se encontrava. A família relata que ela, no máximo, com a bebida alcoólica, ela fica alegre, nunca chegou nesse estado de semiconsciência. E é possível dizer qual seria, né, o estopim para essa morte? Porque, como o senhor já disse, era uma forma até dele pegar dinheiro dela, né, comprando essa moto. O que teria acontecido que ele resolveu matá-la? Não está muito claro ainda, né? A própria violência doméstica já nos dá a motivação. Nós acreditamos que realmente ele só estava se encontrando com ela por causa do dinheiro. E ela cobrava muito a presença dele, né, no relacionamento. E aí, quando ele conseguiu o dinheiro, ele está em livramento condicional. Nós acreditamos que pode ter feito alguma ameaça dela de, né, gerar um boletim de violência doméstica. Isso atrapalharia muito o livramento condicional dele, poderia, em última instância, promover uma regressão de regime. A gente acredita que foi um momento de explosão dele que pode ter dado a cabo à vida dessa senhora. O delegado é um homem com já passagens policiais. O que pode dizer sobre esse homem? Ele tem passagens por porte de arma de fogo e roubo. Queria que o senhor comentasse a frieza desse homem que manda uma mensagem para a família falando que vai ajudar nas buscas, que está tudo certo, que mata uma mulher a pedradas e fica em silêncio na hora que é preso. Sim, é um indivíduo que já tem condenação por roubo, né? Realmente o norte dele é patrimonial e realmente tem vários áudios que estão já espalhados aí por vocês na imprensa aí, onde ele demonstra, né, que tinha um total domínio pela senhora Evanda. Se quisesse matá-la, ele não precisaria pôr a cara dele na casa da senhora Evanda, ela iria até ele e efetivamente ele conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu atrair ela para o seu leito de morte e ele fala que vai colocar o advogado dele para ir na delegacia, porque ele não pode ir na delegacia, ele não pode ser, se ele for preso, ele não vai poder ajudar a família a encontrar a senhora Evanda. Então é um comportamento realmente muito sarcástico. A gente percebe aí então a verdadeira exploração, hein, Amanda? A polícia, né, ainda não tem informações do valor, mas é possível dizer que a Evanda tinha feito alguns empréstimos, inclusive há um tempo atrás o próprio Davidson teria feito um empréstimo em um valor aí de cerca de R$10 mil no nome da Evanda sem que ela soubesse, Renato, e isso na época até gerou um boletim de ocorrência, mas o casal acabou reatando e agora o novo empréstimo para que ele comprasse uma motocicleta. A polícia, né, informou aí que com as imagens, sabendo que o corpo da Evanda estava na região ali do Jardim Vitória, né, ainda não tinha precisão de onde estava o corpo, e aí pediu o apoio do Corpo de Bombeiros, com a ajuda aí da Cadela Cali, para encontrar, né, achar o corpo. E vamos ouvir agora então, Renato, o Tenente André Monteiro, do Corpo de Bombeiros, e ele vai detalhar o trabalho aí para a localização do corpo da Evanda. No domingo à noite, o investigador responsável pelo caso me ligou, porque a gente já tinha um contato prévio, né, dessa parceria do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Ele me explicou a situação da ocorrência, me relatando aí esses pontos da investigação, e aí a partir disso a gente começou a traçar um plano, né? Com esse pequeno lapso temporal entre as duas viagens de aplicativo, o autor teria pouquíssimo tempo para realizar uma ocultação de cadáver, no caso, e ali, como a gente tinha o último ponto visto da vítima, a gente conseguiu elaborar um raio de atuação, né? A partir desse planejamento, a gente organizou para fazer a busca com os cães no local, né, na mata, e aí com menos de 10 minutos a gente logrou êxito na localização do corpo da vítima ocultado lá, sob uma vegetação que foi aparentemente dobrada propositalmente lá sobre o corpo da vítima, e algumas pedras também. Cabe ressaltar aí que a gente trabalha com os cães para a busca de pessoas vivas, cadáveres, restos mortais, em diversos tipos de situação, e a gente presta esse apoio sempre que possível à Polícia Civil.
Então, Amanda, como é que chama a cadela, Amanda? Cadela Cali. Ó, a gente tá vendo o vídeo agora, se você puder entrar no YouTube, da Cadela Cali em ação. Um trabalho importantíssimo, né? Que não foi fácil achar, não fosse esse trabalho. E volto a dizer, tá tendo um projeto de lei na Câmara, muita gente falou groselha sem saber, que o negócio é macabro, não sei o que, tem nada disso, gente. É um trabalho técnico e científico, né? Assim, de corpo de bombeiros, que é muito importante, né? Explicou muito bem aí, né, Amanda? Porque, né, a polícia já sabia que o corpo estava naquela região, mas foi fundamental aí o trabalho, né, dos bombeiros com a cadela para localizar este corpo. A polícia informou também, Renato, que a Ivanda, ela foi atingida, né, com uma pedrada na cabeça. Em seguida, né, ela cai e depois é espancada e até a morte. O corpo dela continua no IML, passando por exames, mas a polícia já adiantou como que foi a dinâmica deste crime. Amanda, e nós temos também os áudios, né? Porque a Ivanda, né, ela desaparece, como a gente vem acompanhando, no dia 1º de junho, e nisso os familiares, amigos, todo mundo começa uma mobilização grande para localizá-la e começam a ficar atrás também do Davidson, né, para saber qual informação. E a gente já até disse que ele falou que, né, o último encontro que teve com ela foi no ponto de ônibus e enviou alguns áudios para o filho da Ivanda para dizer, né, o que ele sabia da Ivanda quando a família estava desaparecida, a família estava atrás dela. Vamos ouvir esses áudios. Pô, é do fundo do meu coração, você é doido. Pode ficar tranquilo, essa voz deve ter tocado bocando. Pode ficar de boa, você é doido. Jamais vou maldade de sua mãe não, você é louco. Mãe, tá de boa? Pode ficar de boa. Notícia ruim chega logo. Se tinha acontecido alguma coisa, já tinha chegado a notícia já. Tô procurando ela também. Mas eu sei que é estranho mesmo, as ideias estranhas, né? A gente tinha essa razão de desconfiar não, certo, pai? Mas você pode ficar tranquilo que eu não fiz nada com sua coroa, não. Jamais eu fazer alguma coisa com sua coroa, você é doido? Salvagem, não. Não existe duas verdades, não, pai. Ou é a verdade ou é mentira. Falar pra você o que aconteceu. Levei sua coroa até a velha esquina. Voltei pra trás. Ela veio atrás de mim. Eu atravessei pro outro lado, ela veio atrás de mim. Te falei pra vocês tudo mais cedo. Atravessei pro outro lado da esquina aí, depois voltei pro lado de cá de novo. Ela veio atrás de mim de novo. Não falar disso não, eu já tô cansado disso aí já, né? Tô cansado dessas mesmas ideias, mesma ideia. Tô treta, não. Ô, Amanda, então a gente percebe nesses vídeos que ele tá tentando sair fora e falando que, inclusive vou pedir pra botar o vídeo agora, dele andando, mexendo no celular. O que esse vídeo representa, Amanda Antunes, aí no meio dessa investigação? Pois é, muita frieza, né, Renato? E nesse vídeo demais, a polícia informa que neste momento ele estava enviando, inclusive, mensagens para o filho da Ivanda, porque como ela não volta para casa, eles acharam estranho e mandaram mensagem querendo saber onde, né, por onde ela andava. Já tinha mais ou menos mais de uma hora que ela tinha saído de casa e ele estava mandando justamente nesse mesmo minuto mensagem para o filho da Ivanda falando que tinha ido embora e que não sabia onde ela estava. Agora, quando ele disse que não faria maldade com ela, é bom a gente relembrar que Ivanda já tinha sido mantida em cárcere privado por cerca de uma semana, né, por esse mesmo homem. Infelizmente, na época, ela não registrou o boletim de ocorrência. Difícil demais. O cara folgado, né, sugou o dinheiro da mulher todo, bateu, né, arrancou o dente dela e ainda matou. É duro, hein, Amanda? É duro, infelizmente, mais uma vítima, né, de violência doméstica, uma situação, um relacionamento conturbado que os familiares, todo mundo tinha conhecimento e o final trágico dessa forma. É isso aí. Obrigado, viu, Amanda? Tamo junto. Obrigada a você, Renatão. Um abraço. Então, gente, minha amiga, não aceita macho sugando seu dinheiro, não, filha. É tão difícil conquistar. Aí o camarada lá, estilo gigolô. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Aí depois ainda bateu nela, botou ela em casa privada e depois ainda matou. E ainda mandou, olha, se essas ideias aí, eu não tô gostando dessas ideias não, tá ligado? Certo? O certo é o certo e o errado é errado. Não tem uma verdade e uma mentira, é só uma verdade. Sua casa caiu, rapá!